No dia em que fez 80 anos, o homem mais rico da cidade estava sozinho diante de uma mesa posta para 40 pessoas. Nenhum convidado, nenhuma ligação. Só o silêncio cruel de uma vida inteira dedicada ao dinheiro e o barulho suave de uma criança que entrou sem ser chamada e mudou tudo. Se essa história tocar seu coração, curta e deixe um comentário. Diga também de qual cidade você está assistindo. O bolo estava lá, branco de 3 andares, com detalhes dourados nas bordas e flores de açúcar dispostas em cascata pelo 2º andar e uma vela solitária no topo, uma vela no formato do número 80, com a ponta ainda intacta, não acesa, como se o próprio algarismo estivesse esperando por uma permissão que nunca havia chegado. Renato Medeiros ficou parado diante daquela mesa posta com perfeição cirúrgica, os talheres alinhados com a precisão de régua, os copos de cristal tcheco reluzindo sob a luz dos lustres importados da Itália há 15 anos e que ele havia mandado instalar numa semana porque a decoradora disse que faziam diferença. E ele não havia discutido porque nunca discutia quando se tratava de aparências. A sala de jantar da mansão tinha capacidade para 50 pessoas, sentadas com conforto. Ele mandara preparar cadeiras para 40 pratos de porcelana com a borda dourada, 40 taças de cristal para água e 40 para vinho, 40 guardanapos de linho dobrados em forma de flor pela mão de uma profissional contratada para isso. 40 convites enviados por mensageiro particular, num envelope de papel especial cor creme, com o nome de cada convidado escrito à mão por uma calígrafa que havia cobrado R$ 300 por convite e entregado cada um pessoalmente, com a confirmação de recebimento assinada. De todos esses 40, não veio um único, nem sequer uma desculpa, nem ao menos a gentileza covarde de um "não posso comparecer", nem uma mensagem de texto, nem um áudio. Só o silêncio. O relógio de pêndulo na entrada do corredor marcava 8h22 da noite. Havia 2h22 que o jantar estava servido e os pratos esfriando. O chefe contratado especialmente para a ocasião, um homem de 40 anos com 2 prêmios gastronômicos e o rosto vermelho do estresse da cozinha, espreitava pela janela de serviço com os olhos de quem não sabe o que fazer com as bandejas que estão perdendo temperatura e que representam 3 dias de preparação. Os 2 assistentes de cozinha se revezavam em sussurros que tentavam ser inaudíveis e não conseguiam. O sommelier havia sentado numa cadeira no canto da copa e estava olhando para o teto com a expressão de alguém que está revisando as escolhas de vida que o trouxeram até aquele momento. Renato não disse nada a nenhum deles. Ele se sentou na cabeceira, que era o seu lugar de sempre, o lugar do homem que decide, do patriarca, do fundador, do dono de tudo, e ficou olhando para os assentos vazios como se esperasse que os fantasmas de uma vida inteira viessem ocupá-los, como se o passado pudesse comparecer quando o presente havia se recusado. Em 60 anos de trabalho, ele havia construído um dos maiores grupos empresariais privados do país. Começou com 22 anos, vendendo parafusos importados num galpão periférico de São Paulo, num bairro que na época não aparecia nos mapas dos táxis e que hoje tem 3 shoppings e um viaduto com o nome de outra pessoa. Dormia em cima de caixas no fundo de um depósito que cheirava a ferrugem, a óleo de máquina e ao mofo das paredes que havia tentado disfarçar com tinta branca num sábado de chuva. Comia pão com margarina e às vezes só pão quando a margarina acabava antes do salário, porque não havia salário, porque ele era o patrão de si mesmo e o patrão de si mesmo não recebe quando o mês fecha no vermelho. Aprendeu, naqueles anos duros que formam a espinha de quem vai longe ou quebra no meio do caminho, que o mundo pertence a quem acorda mais cedo, trabalha mais duro, dorme menos, sente menos. Aprendeu que lágrima era desperdício de tempo que poderia ser usado em planejamento.
Aprendeu que afeto era fraqueza com outro nome. Aprendeu que as pessoas que você ama são as primeiras a desaparecer quando o dinheiro acaba. Então, era mais seguro, mais racional, mais eficiente investir no dinheiro do que nas pessoas. E foi fiel a essas lições por toda a vida, com uma fidelidade que custou caro em moedas que não são contadas em balanço. Às custas do primeiro casamento, que terminou quando Sônia disse, numa manhã de domingo em que ele havia chegado de uma viagem de negócios e pegado a mala para ir para outra, que estava cansada de ser casada com um homem que nunca estava presente, mesmo quando estava em casa. Às custas do segundo casamento, quando Fernanda percebeu que era uma conquista no portfólio, não uma companheira na vida, e foi embora sem dar explicação, porque a explicação ela já havia dado 16 vezes antes e ele havia anotado e arquivado e nunca lido de novo. Às custas dos filhos que cresceram vendo o pai pelo retrovisor de um carro que sempre estava partindo. Às custas de amizades que foram aos poucos sendo substituídas por contratos, de momentos que não voltaram porque ele estava numa reunião, num avião, numa negociação que não podia esperar, e a vida foi passando com aquela velocidade que os homens ocupados confundem com produtividade, mas que é, na verdade, o barulho do tempo sendo desperdiçado. Agora, os frutos dessa escolha estavam ali, visíveis, palpáveis, inegáveis, no vazio perfeito e devastador dos 40 lugares sem ocupante. Renato pegou o garfo com a mão que tremeu levemente, não de fraqueza emocional, mas de 80 anos que pesam de forma diferente em cada articulação, cada tendão, cada osso que já foi jovem e não é mais, e olhou para o prato vazio diante dele. O prato com a borda dourada, que havia custado mais do que um mês de salário de um trabalhador médio e que estava impecavelmente limpo porque ninguém havia jantado. Estava prestes a servir a si mesmo, a pegar a colher de prata e começar a encher o prato com a comida de 3 dias de preparo, que esfriava sozinha nas bandejas, quando ouviu passos no corredor. Pesados, conhecidos, com o ritmo apressado e deliberado de quem nunca anda devagar, porque parar é perder tempo, e perder tempo é perder dinheiro, e perder dinheiro é o pior tipo de fracasso que existe. E então, a porta do salão se abriu. Marcelo Medeiros tinha 42 anos, e a frieza institucional de quem nunca precisou se desculpar por nenhuma decisão que houvesse tomado, porque todas as decisões que tomava eram justificadas por números, e números não se desculpam, apenas existem. Era o filho mais velho de Renato, o herdeiro natural do sobrenome e do capital simbólico que vinha junto, o vice-presidente do grupo empresarial, o homem que nos últimos 5 anos havia assumido progressivamente as rédeas do império, enquanto o fundador envelhecia e ia cedendo espaço não por escolha, mas por exaustão acumulada. Marcelo entrou no salão com uma expressão que não era de surpresa, não era de culpa, não era de pesar ou de desconforto diante da mesa posta para 40 que havia recebido 0. Era quase de tédio. O tédio calculado e ligeiramente condescendente de quem já decidiu o que vai fazer antes de entrar na sala e está apenas cumprindo o protocolo de aparecer. Usava uma camisa social azul marinho com as mangas dobradas até o cotovelo, da forma que sempre usava quando queria parecer acessível em situações difíceis. Mas o olhar era duro como vidro temperado de janela de arranha-céu. Transparente o suficiente para deixar passar a luz, mas impossível de quebrar sem ferramentas específicas. Ele varreu os olhos pelos lugares vazios, com o mesmo franzir de sobrancelha que usaria para uma planilha com resultado abaixo do projetado. Uma avaliação rápida, categórica, seguida da pergunta automática de como consertar. E então olhou para o pai, com a displicência medida de quem havia ensaiado aquele momento, calculado as variáveis possíveis e preparado respostas para cada uma. Pai, disse ele, e a palavra saiu seca e funcional, como um protocolo cumprido entre 2 partes num contrato de prestação de serviços. Renato o encarou.
Havia algo no corpo humano que reage antes da mente quando a alma reconhece uma verdade que estava tentando ignorar. Uma contração leve no estômago, uma mudança quase imperceptível na respiração. Sentiu uma coisa fria percorrer as costas. Não como pressentimento que implica dúvida, mas como a confirmação pesada e inevitável de algo que havia sabido por muito tempo e havia escolhido não nomear, porque nomear tornaria real e real tornaria irreversível. "Onde estão as pessoas, Marcelo?" perguntou ele, e a voz saiu mais grave do que pretendia, carregada de uma dignidade que ele ainda segurava com a ponta dos dedos, como quem segura a última coisa que lhe pertence de verdade numa casa que está sendo desmontada. Marcelo deu um meio sorriso. Não chegou a ser uma expressão de alegria ou de satisfação cruel. Era algo mais frio do que isso. A satisfação clínica de quem antecipou uma reação, preparou a resposta e está curioso para verificar se o modelo preditivo que construiu estava correto. "Não vieram porque não receberam os convites", disse ele. E parou, esperou, como quem abre a primeira carta num jogo e coloca a mão sobre a mesa para aguardar que o adversário processe o movimento antes de decidir como responder. O relógio de pêndulo soou no corredor. 1, 2, 3 batidas, e o eco delas no salão vazio tinha a qualidade cruel daquelas coincidências que parecem roteirizadas, mas que a vida simplesmente produz porque a vida não tem compaixão pela dramaturgia dos seus próprios momentos. "Você os interceptou?" perguntou Renato, e a palavra saiu com uma incredulidade que não era ingenuidade. Ele sabia do que Marcelo era capaz. Havia sido ele mesmo que havia ensinado o filho a ser capaz disso. Mas havia nele um resquício de pai, teimoso e improvável, que ainda esperava ser surpreendido positivamente pelo filho que havia criado. "Eu os destruí", corrigiu Marcelo, com a precisão de quem não admite imprecisão terminológica nem quando está confessando uma sabotagem. Não disse com raiva, não disse com satisfação exagerada, que delatasse culpa. Disse com a neutralidade de um relatório operacional. "Todos eles." Mandei um memorando para os sócios e parceiros estratégicos informando que a celebração havia sido cancelada por recomendação médica, em função de um quadro de saúde que requeria repouso e isolamento do senhor. Para os amigos mais próximos, aqueles 2 ou 3 que conheço pessoalmente e que têm o hábito de ignorar comunicados formais porque confundem informalidade com afeto, liguei diretamente. Renato ficou quieto por um momento, que foi mais longo do que o silêncio comporta normalmente. Do lado de fora, o jardim estava parado na noite sem vento, as lanternas iluminando as roseiras que ele nunca havia plantado porque havia pagado alguém para plantar. O chefe havia deixado de fazer qualquer barulho na cozinha. Era como se a mansão inteira estivesse contendo a respiração. "Por quê?" perguntou Renato. E a palavra era pequena demais para o peso que carregava. Marcelo cruzou os braços com a postura segura de um executivo, apresentando uma decisão impopular, mas tecnicamente correta. "Porque o senhor está velho, pai. E velho combinado com emocional é uma combinação que compromete a credibilidade institucional do grupo. Eu observei o senhor nas últimas semanas. O episódio do choro durante a entrevista para a revista, os discursos sobre legado e propósito e humanidade que o senhor tem dado nas reuniões de conselho." Ele pronunciou as palavras legado, propósito e humanidade como se fossem sintomas de uma condição que precisa de diagnóstico e tratamento antes de se manifestar publicamente de forma irrecuperável. Sócios não confiam em fundadores que choram na frente de câmeras. Investidores leem isso como sinal de liderança comprometida. Eu precisava proteger o patrimônio, proteger o que o senhor mesmo construiu durante 60 anos. Renato olhou para o filho por um tempo que foi exato o suficiente para ser deliberado, e viu, com a clareza dolorosa e definitiva que às vezes só chega muito tarde, o que havia criado. Não um sucessor no sentido verdadeiro, não um herdeiro de valores,
Uma máquina fria e perfeitamente funcional, que havia aprendido tão completamente as lições que o pai havia ensinado, que sentimento é fraqueza, que afeto é risco, que as pessoas são variáveis num cálculo maior e os sentimentos são ruído que atrapalha a equação, que havia eliminado até a capacidade de reconhecer o próprio pai como alguém que merecia mais do que gestão de risco. O pior de tudo não era a traição. O pior era o reconhecimento. Porque Renato sabia, com a honestidade que 80 anos eventualmente forçam, que se estivesse na posição do filho, com a mesma mentalidade que havia cultivado e ensinado e premiado ao longo de décadas, poderia ter tomado a mesma decisão. Havia criado um espelho, e o espelho estava mostrando um reflexo que ele não tinha coragem de chamar pelo seu verdadeiro nome. Por um longo momento que se estendeu além do que o conforto permite, Renato não disse nada. Ficou sentado na cadeira, com a coluna levemente curvada pelo peso de 80 anos e de tudo que cabia dentro deles, a mão ainda segurando o garfo, como se fosse um objeto que pertencesse a uma vida que estava desmoronando em câmera lenta, enquanto ele assistia sem conseguir encontrar o botão de parar. Os olhos fixos na toalha de linho branco da mesa que ninguém havia manchado, porque ninguém havia comido, porque ninguém havia vindo. O chefe havia saído discretamente pela porta dos fundos, arrastando consigo os assistentes com o silêncio cuidadoso de quem entende que há momentos que não deveriam ter mais testemunhas do que as paredes e os lustres de cristal. O sommelier havia desaparecido também, levando consigo as garrafas que nunca foram abertas. Marcelo permaneceu de pé junto à janela, os braços ainda cruzados, esperando alguma reação que ele pudesse categorizar e responder com os instrumentos que conhecia. Uma explosão de raiva que ele saberia conter com a frieza de quem está acostumado a negociar sob pressão. Lágrimas que ele havia previsto como o colapso emocional que justificaria, na narrativa interna que havia construído para si mesmo, cada detalhe do que havia feito naquela semana. Mas Renato não deu nenhuma dessas respostas. Fez algo que Marcelo não havia incluído no modelo. Ficou quieto. E naquele silêncio havia uma qualidade diferente da solidão dos lugares vazios. Era o silêncio de um homem que está digerindo uma verdade que sempre soube e que finalmente acabou a energia necessária para continuar fingindo que não sabia. Renato pousou o garfo com uma delicadeza excessiva, quase teatral. O tipo de delicadeza que as pessoas usam quando precisam conter uma emoção de proporção geológica dentro de gestos domésticos, para não racharem ao meio. Levantou-se devagar, com os movimentos calibrados de quem aprendeu a negociar com as limitações do próprio corpo sem humilhar-se diante delas, e caminhou até a janela que dava para o jardim. Lá fora, os canteiros estavam perfeitos, as rosas em fileiras precisas, os arbustos esculpidos em formas geométricas que nunca cresceram além do permitido, as lanternas em posições simétricas, tudo controlado, tudo imaculado, tudo com a aparência de algo vivo que havia sido organizado tão completamente que havia perdido a capacidade de ser vivo de verdade. Você sabe o que eu pensei quando me tornei milionário pela primeira vez? Perguntou Renato, sem se virar. A voz saiu com uma calma que era mais perturbadora do que qualquer grito, porque indicava que havia cruzado para o outro lado de algum limite que antes o continha. Tinha 31 anos. Estava num hotel em São Paulo, na cobertura, pela primeira vez na vida, num quarto que custava mais por noite do que eu havia ganho no meu primeiro ano inteiro de trabalho. Fiquei na janela, olhando para a cidade lá embaixo e pensei, nunca mais vou ter medo. Pensei que o dinheiro era a armadura definitiva, que com ele eu poderia controlar qualquer coisa, qualquer circunstância, qualquer resultado, qualquer pessoa. Fez uma pausa. A noite do jardim estava completamente parada. Nenhuma folha se movia,
Mas sabe o que eu descobri agora, aos 80 anos, sentado sozinho num jantar de 40 convidados? Que eu nunca parei de ter medo, nem por um dia. Só aprendi a chamar o medo pelo nome de prudência, a chamar o isolamento pelo nome de estratégia, a chamar a solidão pelo nome de independência. Virou-se para o filho, e nos olhos de Renato não havia raiva. Havia algo que dói mais do que raiva: compreensão. Igual a você, Marcelo. Idêntico a você. Marcelo não respondeu, mas alguma coisa passou pelo rosto dele como uma sombra rápida. Não arrependimento, porque arrependimento requer reconhecimento, e reconhecimento requer parar. E parar era a coisa para a qual Marcelo havia passado a vida inteira se tornando incapaz. Mas talvez o fantasma de algo que poderia ter sido arrependimento se as condições internas fossem outras. Renato voltou à cabeceira, sentou-se novamente com os movimentos lentos de quem tem 80 anos e os aceita sem drama, e ficou com os olhos na vela do bolo. Aquela vela não acesa no número 80. Havia algo naquela vela por acender que era mais eloquente do que qualquer discurso que ele houvesse feito em 60 anos de reuniões de conselho. Estava prestes a fechar os olhos, não para dormir, mas para recuar para dentro de si mesmo por um momento, para dar ao corpo e à mente o intervalo que às vezes é a única forma de continuar existindo sem partir, quando ouviu um barulho que não pertencia àquela casa, não os passos calculados do filho, não o silêncio funcional dos empregados treinados. Era um som diferente, leve, ritmicamente irregular, com aquela qualidade específica que reconhecemos sem precisar aprender, porque está gravada em algum lugar anterior à memória. O som de passos pequenos sobre o mármore frio de um corredor de mansão. A menina tinha aproximadamente 6 anos, talvez alguns meses a mais ou a menos, com a imprecisão de idade que as crianças têm quando ainda não aprenderam a se preocupar com isso. Cabelos escuros e grossos, presos em 2 tranças assimétricas que já haviam escapado dos elásticos cor-de-rosa em pelo menos 3 lugares diferentes, formando aquele halo de fios soltos e levemente rebeldes que as crianças carregam quando passam o dia inteiro sendo crianças sem interrupção, e que é por isso mesmo um dos tipos mais honestos de aparência que existem, porque não foi construído para agradar ninguém. Vestia uma blusa branca de algodão com um girassol grande e amarelo estampado no centro, o tipo de estampa que fica desbotando a cada lavagem, mas que uma criança usa com o mesmo orgulho com que outra usaria seda, porque para ela o que importa é o girassol e não o tecido. Uma saia xadrez azul e marrom que estava um número acima do ideal, deixando a barra levemente assimétrica, caindo mais de um lado. Sandálias de plástico transparente com uma pequena flor de plástico rosa no bico, que faziam um som leve e ritmado a cada passo sobre o mármore, como se as sandálias também quisessem anunciar que ela havia chegado, que a chegada dela importava, que aquele salão enorme estava prestes a ter a presença mais real da noite inteira. Entrou sem hesitar, sem pedir licença, sem nenhuma das marcas externas de timidez ou intimidação que um adulto demonstraria ao entrar num salão com lustres de cristal e talheres de prata e um bolo que custava mais do que o aluguel de um mês. Entrou com a liberdade absoluta de quem ainda não aprendeu que existem lugares proibidos para certos tipos de corpo, certos tipos de roupa, certos tipos de origem. E por isso, entrou com mais dignidade do que qualquer um dos 40 convidados ausentes teria carregado ao atravessar aquela porta. Seus olhos escuros e grandes varreram o ambiente com a curiosidade direta e sem disfarce das crianças pequenas, pulando dos lustres para o bolo, dos copos de cristal para a tapeçaria, das flores centrais para os pratos vazios, até pousarem no rosto do homem velho, sentado na cabeceira da mesa enorme. E então ela parou, com uma firmeza que não era hesitação, mas reconhecimento.
Porque ela havia visto algo que todos os adultos da vida de Renato Medeiros haviam aprendido ao longo dos anos e das hierarquias e dos protocolos e dos interesses, a não ver uma lágrima, uma só, fina, silenciosa, teimosa, que havia descido pela bochecha do empresário sem que ele percebesse, no momento em que os olhos haviam ficado parados tempo demais na vela não acesa, e o corpo havia feito o que o corpo às vezes faz quando a mente está ocupada demais para censurá-lo. A menina viu aquela lágrima com a atenção de quem foi criada num mundo onde os sentimentos dos outros são visíveis e importantes. Caminhou até ele, sem protocolo, sem permissão solicitada. Chegou perto o suficiente para que ele pudesse sentir o cheiro de shampoo infantil nos cabelos dela, aquele cheiro de coco e baunilha das marcas que custam R$3,50 e que os pais populares compram em embalagem grande porque dura mais. Olhou para cima com aqueles olhos enormes que tinham dentro deles uma seriedade que pertence às crianças exclusivamente nos momentos em que estão sendo mais honestas do que qualquer adulto presente. E sem dizer uma palavra, levantou a mãozinha pequena com os dedos curtos e as unhas levemente sujas de terra do jardim que havia atravessado para chegar até ali, e enxugou a lágrima com o polegar, com a naturalidade de quem faz isso porque é o que se faz, com o cuidado de quem aprendeu que quando alguém está chorando, a primeira resposta não é perguntar por quê, mas estar perto. Renato ficou imóvel, como se qualquer movimento pudesse quebrar aquele momento em fragmentos que não teriam como ser remontados. Não chora, disse ela, com a seriedade compacta e absoluta das crianças nos momentos graves. A voz era pequena, clara, sem afetação nem performance. Eu vim para sua festa. Havia algo naquelas 5 palavras que ultrapassava qualquer vocabulário que ele houvesse aprendido em 80 anos e chegava direto a algum lugar no peito que ele havia convencido a si mesmo, metodicamente, ao longo de décadas de treino, que não existia mais. Não era pena. Não era educação ensinada por uma mãe que dizia seja gentil com os velhos. Era presença. A coisa mais simples e mais devastadoramente rara. Alguém que havia aparecido, sem interesse, sem agenda, sem cálculo. Marcelo, que havia ficado parado junto à janela, com os braços cruzados, durante toda aquela sequência, virou-se com uma expressão de irritação executiva. Não raiva, porque raiva implica emoção, mas a irritação fria e funcional de quem identifica um problema operacional que invadiu um espaço onde não deveria estar. Quem é essa criança? Perguntou, e a voz saiu afiada, com a precisão de quem está prestes a encerrar uma situação irregular. Renato não respondeu, não tirava os olhos dela. Ela estava olhando para o bolo com uma expressão de admiração pura e sem qualquer afetação que ele não havia visto em nenhum rosto adulto na sua presença há tempo demais para calcular com precisão. A mulher que entrou logo atrás era Ana Cláudia. Tinha 36 anos, embora parecesse um pouco mais velha quando estava cansada e um pouco mais jovem quando ria. E estava com o cabelo escuro preso num coque apressado que havia se desfazendo do lado direito durante toda a caminhada, desprendendo mechas escuras que ela havia empurrado para trás com a mão 2 vezes, sem conseguir prender de verdade. Usava uma blusa de algodão cinza desbotado de tanto lavar. Uma calça jeans de corte reto que havia visto ciclos de moda ir e vir sem se importar com isso. E carregava uma bolsa de couro sintético marrom com uma alça costurada em 2 pontos com linha bege, porque a original havia arrebentado numa terça-feira chuvosa de março, e ela havia consertado em casa com agulha e linha, porque era o que havia. A expressão no rosto dela quando entrou no salão e viu a escala daquele ambiente era uma mistura de assombro genuíno e constrangimento físico. O tipo de constrangimento que sobe pelo pescoço como calor e que você não consegue esconder mesmo quando quer. A face de alguém que percebe tarde demais que o mundo que entrou é dimensionalmente diferente do mundo que conhece.
Isabela, disse ela, num sussurro urgente que combinava a repreensão de mãe com a súplica de alguém que está tentando consertar uma situação antes que piore. Atravessou o salão com passos rápidos que tentavam ser discretos e eram apenas apressados. Colocou as mãos nos ombros da filha com a delicadeza instintiva das mães que seguram sem prender. E então olhou para Renato com a expressão de alguém organizando emoções demais, num rosto que não aprendeu a esconder nenhuma delas. Senhor, eu peço desculpas, disse ela, e a voz era firme apesar de tudo, o tipo de firmeza que se desenvolve em quem aprendeu a se manter de pé, mesmo quando o chão está escorregando. Eu fiquei sabendo do seu aniversário pelo Diego. Ele trabalha na portaria do condomínio aqui do lado. A gente mora no conjunto habitacional ali na esquina, o bloco 3. Ele comentou hoje cedo que o senhor estava completando 80 anos e que tinha uma festa esta noite. Eu não tinha ideia de que seria... Gesticulou levemente em direção à mesa monumental, ao lustre, ao bolo de 3 andares, ao tamanho absoluto de tudo. Que seria assim? A gente pode ir agora mesmo, eu entendo completamente. Foi uma falta de julgamento minha deixar a Isabela entrar. Ela fugiu do meu lado no corredor quando viu a porta aberta e... Por que você veio, Ana Cláudia? Interrompeu Renato. A pergunta saiu direta, sem rudeza, mas com uma gravidade genuína que cortou o ar como um bisturi preciso. Era a pergunta mais importante que ele havia feito em anos, possivelmente a mais importante da vida inteira, e ele sabia disso enquanto a fazia. Ana Cláudia piscou. Ficou um momento organizando as palavras com um cuidado real, não o cuidado de quem está calculando o que convém dizer, mas o de quem quer ser honesta sem parecer tola, e sabe que honestidade simples às vezes parece ingenuidade em ambientes complicados. O Diego disse que o senhor estava sozinho, respondeu ela, que a festa era esta noite e que ele não havia visto nenhum convidado entrar. E eu achei que... Fez uma pausa pequena. Achei que ninguém deveria passar o próprio aniversário sozinho, principalmente quando tem um bolo daquele tamanho esperando. A última parte saiu com um sorriso hesitante, meio desculpa e meio brincadeira. O tipo de sorriso que as pessoas usam quando querem aliviar o peso de uma verdade importante com um pouco de leveza. E foi exatamente aquele sorriso imperfeito, desarmado, completamente real, que fez Renato entender em toda a sua extensão o que estava acontecendo diante dele. Nenhum interesse oculto. Nenhuma agenda de herança ou reconhecimento ou favor futuro. Apenas a ideia devastadoramente simples de que ninguém deveria estar sozinho no próprio aniversário. E a disposição de agir a partir dessa ideia sem calcular o retorno. Marcelo se moveu. Deu 2 passos em direção às duas, com a postura de quem está prestes a resolver um problema operacional com a eficiência fria de sempre. A expressão era a mesma que ele usaria para dispensar um prestador de serviço que havia chegado sem agendamento ou para encerrar uma conversa com alguém que não estava na lista de contatos estratégicos. Isso é propriedade privada, disse ele. Vocês precisam sair agora. Se estiverem precisando de algum tipo de assistência, o funcionário da portaria pode indicar os serviços disponíveis na região. Jane... A frieza da frase era tão perfeita, tão ensaiada na sua impessoalidade, que por um segundo ninguém disse nada. Ana Cláudia começou a abrir a boca, provavelmente para pedir desculpas mais uma vez, porque era o que a situação pedia. E ela era o tipo de pessoa que responde ao que a situação pede, mesmo quando não tem culpa de nada. Mas Renato levantou a mão. Um gesto único, simples, sem volume nem drama. A mão de um homem que havia passado 60 anos em salas cheias de executivos e havia aprendido que o movimento certo no momento certo tem mais autoridade do que qualquer grito. Marcelo parou. Ana Cláudia parou. Isabela, que havia voltado a contemplar o bolo com a intensidade focada de um especialista avaliando uma obra importante, se virou para olhar para o velho. O salão estava completamente quieto.
E naquele silêncio, Renato Medeiros fez a primeira coisa da noite que havia saído inteiramente de dentro de si. Sem cálculo, sem protocolo, sem nenhuma consideração sobre imagem ou impacto ou consequência. Isabela, disse ele, com a suavidade de quem está aprendendo de novo, como se usa um músculo que ficou parado tempo demais. Você sabe acender uma vela? A menina ergueu as sobrancelhas com um orgulho imediato e específico, o tipo de orgulho que as crianças exibem quando percebem que a habilidade que possuem é exatamente a que está sendo requisitada. Sei sim. Minha mãe me deixa acender quando ela está do lado olhando para não acontecer nada. Acrescentou a ressalva com a seriedade de quem tem regras e as respeita e quer que o interlocutor saiba disso. Então, eu preciso de você aqui, disse Renato. Puxou a cadeira imediatamente à sua direita, uma das 40 cadeiras sem ocupante, a que ficava mais perto da cabeceira, aquela que em outros tempos havia sido reservada para o convidado mais importante da mesa, e indicou o assento com um gesto que em 80 anos havia feito para presidentes, para embaixadores, para diretores de multinacionais e para bilionários de 3 continentes, mas que naquela noite carregava um sentido que nenhuma daquelas ocasiões havia conseguido produzir. Isabela não precisou ser chamada uma segunda vez. Subiu na cadeira com a agilidade despreocupada de quem ainda tem joelhos que funcionam sem reclamar, ajoelhou-se sobre o assento para alcançar a altura correta do bolo e ficou olhando para a vela com a concentração absoluta e total de um cirurgião antes de um procedimento que não admite erro, a língua presa levemente entre os dentes, as sobrancelhas franzidas, os olhos estreitados com o foco de quem sabe que isso importa. Ana Cláudia deu um passo à frente, ainda com aquela expressão dividida entre o constrangimento produzido pelo tamanho daquele ambiente e algo que começava, aos poucos, a parecer ternura pelo que estava se desdobrando diante dela. Senhor, o senhor tem certeza? A gente não quer causar nenhum transtorno. A gente veio porque achei que fosse certo, não porque estava esperando qualquer coisa em troca. Você já me fez o maior favor que alguém me fez em muito tempo, disse Renato, sem deixá-la terminar. A voz era firme e tinha uma abertura dentro da firmeza que ela raramente carregava. Apareceu. A palavra saiu pequena e pesou como 60 anos de ausências acumuladas em 40 cadeiras vazias. Ana Cláudia ficou olhando para ele por um momento e naquele olhar havia algo que vai além do reconhecimento. Havia o entendimento silencioso de alguém que compreende, sem precisar de explicação, o que está por baixo de uma frase aparentemente simples. Marcelo observava tudo à distância, com os maxilares tensos e a expressão de alguém que está assistindo a um cenário que não havia incluído no modelo, e que por isso mesmo é mais perturbador do que qualquer cenário que havia previsto. Pai, disse ele, e a voz havia mudado de tom imperceptivelmente. Menos protocolo executivo, mais humano, o que era, ao mesmo tempo, um sinal de que alguma coisa real havia sobrevivido dentro dele e a prova de que chegava tarde demais para mudar o que havia feito. Isso está saindo do controle. O senhor não conhece essas pessoas, não sabe quem são, não sabe o que querem, não sabe quais são as intenções delas. Eu sei exatamente o que elas querem, interrompeu Renato sem raiva e sem ironia. Com a clareza simples de quem finalmente está dizendo a coisa óbvia que estava na frente o tempo todo. Querem acender uma vela de aniversário. E foi essa frase, tão pequena, tão direta, tão impossível de rebater com planilha ou argumento jurídico, que fez o silêncio entre eles assumir uma qualidade nova e definitiva. Porque Marcelo entendeu, naquele exato momento, que havia algo acontecendo naquele salão que os instrumentos que ele conhecia não conseguiam alcançar. Havia algo acontecendo que era mais antigo do que qualquer código legal ou estrutura societária. Isabela colocou a língua entre os dentes, fechou os olhos por um segundo como quem está se preparando para algo importante e acendeu a vela.
A chama surgiu pequena e vacilante, oscilou durante um segundo na corrente de ar do salão imenso e então se firmou. Dourada, quente, teimosamente presente. A luz dela projetou uma sombra leve no rosto do homem de 80 anos que estava sentado olhando para ela. E pela primeira vez naquela noite, o número 80 não era uma acusação. Era simplesmente uma vela acesa numa festa de aniversário. Isabela se virou para Renato com uma expressão de missão cumprida e perguntou com a urgência direta das coisas que realmente importam. O bolo é de chocolate por dentro? Renato ficou olhando para ela e riu. Um riso que saiu do fundo do corpo, que usou músculos que haviam ficado esquecidos por mais tempo do que conseguia precisar, que foi completamente real e completamente inesperado, e que foi, com toda a certeza, a coisa mais parecida com a alegria que havia acontecido naquele salão em muitos anos. O que se seguiu naquela noite foi algo que Renato Medeiros nunca havia experimentado em toda a extensão dos seus 80 anos. Uma festa de aniversário que aconteceu de verdade. Não a festa que havia sido planejada com 40 convidados e champanhe e discursos ensaiados e abraços que calculam enquanto apertem. Uma festa diferente. Menor em número de pessoas. Incalculavelmente maior em tudo o que realmente constitui uma celebração. O chefe havia recuado para a cozinha, mas não havia ido embora. Havia algo naquele ambiente que segurou todo mundo, como se o salão soubesse que não havia terminado de acontecer. Quando Renato o chamou com um aceno discreto, ele voltou com a expressão de alguém que estava esperando exatamente aquilo. "Serve o jantar", disse Renato, "para 3. O chefe olhou por uma fração de segundo para a mesa posta para 40 e para o grupo de 3 que estava sendo servido. E uma expressão passou pelo rosto dele que era mais do que protocolo profissional. Era o reconhecimento de algo que ele havia visto durante a vida inteira, mas que raramente via em ambientes como aquele. A mesa monumental foi reorganizada numa forma que nunca havia sido na sua história de jantares formais e recepções protocolares. 3 pratos reunidos próximos uns dos outros numa das pontas, com a intimidade natural de quem se senta junto porque quer estar junto, e não porque a etiqueta determina a distância correta entre os copos. Isabela descobriu que o prato principal era nhoque ao molho de gorgonzola, com nozes e lascas de parmesão. Olhou para aquele prato com uma expressão de filósofa diante de uma questão nova, e então disse um "nossa", tão entusiasta, tão completamente destituído de qualquer afetação ou cálculo, que o chefe sorriu pela primeira vez em toda a noite. Não o sorriso profissional de quem está sendo avaliado por um cliente. O sorriso real, que sobe pelos olhos e chega às têmporas. Ana Cláudia aceitou uma taça de água com gás e ficou olhando ao redor com aquela expressão específica de alguém que está processando uma realidade que não havia previsto e que ainda não sabe exatamente em qual gaveta da memória vai guardar. Entre as experiências extraordinárias ou entre os sonhos que às vezes a vida decide tornar reais sem avisar antes. Renato comeu, de verdade, com uma fome que era mais do que física e que usava um vocabulário que os médicos não incluem nos exames de rotina. Porque há algo no ato de comer com companhia que torna o alimento mais nutritivo do que qualquer suplemento. E a ciência que explica isso não está nos laboratórios, mas na memória do corpo que lembra, antes da mente, o que é não comer sozinho. Marcelo havia ficado parado junto à porta do salão por alguns minutos mais, observando aquela cena com uma expressão que oscilava entre o desprezo distante de quem está acima das emoções alheias e algo mais complexo e menos nomeável que ele não tinha o hábito de acessar. E então foi embora, sem se despedir, sem uma palavra. Apenas saiu com os mesmos passos rápidos e calculados com que havia entrado,
e o som dos seus sapatos de couro sobre o mármore do corredor foi ficando mais distante até sumir completamente, como o fade-out de uma música que foi tocando enquanto esteve disponível e que, para quando a presença que a tocava, sai do alcance. Renato ouviu os passos se afastarem e não disse nada. Esperou que a porta da entrada batesse, o que aconteceu com a precisão fria de quem sabe que um som pode ser um recado mais definitivo do que qualquer discurso. E então olhou para a chama da vela no bolo, que ainda estava ardendo, e sentiu uma coisa que o corpo reconhece antes que a mente encontre o nome certo para ela. Depois foi lembrando. Chama-se alívio. O tipo que só vem quando você para de segurar alguma coisa que estava pesando há tempo demais, que havia dobrado as costas aos poucos, sem que você percebesse o quanto havia curvado, até que para de segurar e sente os ombros subirem de volta ao lugar onde deveriam estar. 3 dias depois, Renato Medeiros convocou seu advogado pessoal, um homem de 58 anos chamado Geraldo, que havia trabalhado para ele nos últimos 22 anos e que era uma das poucas pessoas no universo do empresário que sabia distinguir a diferença entre o que Renato Medeiros dizia e o que Renato Medeiros queria dizer. Para uma reunião que durou 6 horas e meia, numa sala do escritório central, com as persianas fechadas e os celulares desligados sobre a mesa. O documento que saiu daquelas 6 horas e meia era extenso, tecnicamente impecável, juridicamente blindado em todas as suas cláusulas e irreversível em todas as suas determinações. Marcelo Medeiros foi retirado de todos os cargos executivos do grupo com efeito imediato e incondicional. A vice-presidência foi extinta como função e substituída por um conselho de administração externo, composto por 7 profissionais sem nenhum vínculo familiar com o fundador, especificamente para garantir que o poder nunca mais se tornasse herança automática de quem não havia provado em nenhum momento merecer carregá-lo. A participação acionária de Marcelo foi reduzida ao mínimo legalmente garantido pela legislação como parte da herança compulsória, protegida porque a lei protege, não aumentada por 1 centavo além do que a lei exige. E numa cláusula que Geraldo leu em voz alta 2 vezes, antes de perguntar se havia entendido corretamente, Renato determinou que 20% de todo o lucro líquido anual do grupo seria destinado, de forma permanente e irrevogável, a um fundo de educação e habitação para famílias de baixa renda na cidade onde o império havia sido construído, começando pelo conjunto habitacional do Bloco 3, na esquina. Geraldo perguntou, com a cautela respeitosa de quem precisa verificar sem ofender, se o senhor Renato havia tomado aquelas decisões em plena capacidade e sem pressão ou influência de terceiros. Renato respondeu que sim, e que eram, provavelmente, as primeiras decisões verdadeiramente livres que havia tomado em décadas. A reação de Marcelo, quando foi informado pelos seus próprios advogados na manhã seguinte, foi exatamente o que Renato havia previsto, com a precisão de quem conhece alguém há 42 anos, mesmo quando conhecer dói. Uma ligação fria com assessores jurídicos em stand-by na linha, ameaças veladas de contestação fundamentadas em incapacidade mental e influência indevida de terceiros sem idoneidade comprovada. Argumentos construídos com a precisão técnica de quem estudou as ferramentas do sistema e as usa sem considerar se deveria. Renato ouviu tudo com a paciência longa e plana de quem não tem mais nada a perder, nem nada a provar, nem ninguém a convencer. E quando Marcelo terminou, disse apenas: "Você me ensinou uma coisa importante, Marcelo. Me ensinou como eu era, e decidi que não quero mais ser assim." Desligou, e não atendeu mais. Ana Cláudia e Isabela voltaram no sábado seguinte. Não porque foram convocadas, não porque havia qualquer tipo de interesse material que as movesse, não porque havia obrigação ou protocolo ou contrato. Voltaram porque Renato havia ligado para Ana Cláudia na tarde de quinta-feira e perguntado
com uma humildade que surpreendeu os dois ao mesmo tempo, se Isabela gostaria de ver o jardim de inverno da mansão, que tinha orquídeas que ele havia esquecido que existiam porque fazia anos que não entrava naquele cômodo. Isabela passou 45 minutos ininterruptos percorrendo cada canteiro do jardim de inverno e nomeando todas as flores com nomes que ela inventava ali na hora, com a seriedade e a criatividade de quem está realizando um trabalho que importa. Aquela era a princesa roxa, aquela ali era o dragão adormecido, aquela era o chapéu da vovó, aquela no canteiro do fundo era o segredo do rei, porque estava escondida atrás das outras e tinha uma cor que não se repetia em nenhuma outra. Renato a seguiu por cada canteiro com os passos lentos da idade, as mãos entrelaçadas para trás, e um sorriso que o espelho havia esquecido de refletir por tanto tempo que o próprio espelho parecia surpreso quando aparecia. Nos meses seguintes, a casa enorme foi mudando de natureza de uma forma que não era visível nas plantas do arquiteto, mas era palpável em tudo o mais. Havia conversas longas na varanda, enquanto o sol baixava devagar sobre o jardim e as sombras das roseiras se alongavam pelo gramado. Jantares sem chefe e sem protocolo, com comida que Ana Cláudia às vezes trazia em marmitas, um frango assado com batata e alecrim, um arroz de forno que gratinava por cima e que Isabela declarava solenemente, com a autoridade inapelável dos 6 anos, ser o melhor prato existente no mundo inteiro e em outros planetas que ela ainda iria descobrir. Havia uma cadeira de balanço que Renato mandou trazer do quarto de hóspedes para a varanda, porque Isabela havia descoberto que ela rangia de um jeito específico dependendo da velocidade do movimento. E ela passava tardes inteiras tentando fazer a cadeira dizer frases diferentes. E Renato ficava do lado, sugerindo que a cadeira estava dizendo bom dia, ou até logo, ou como vai você. E Isabela rangia mais forte para provar que estava dizendo outra coisa. Havia livros abertos sobre a mesa da varanda, que eram lidos por 2 vozes, quando Isabela queria que ele lesse junto. Havia tardes de chuva em que os 3 ficavam na sala da lareira, que havia sido esquecida por anos, e que voltou a ser usada porque Isabela perguntou o que era aquela coisa de pedra na parede, e Renato disse que era uma lareira, e ela perguntou se podia acender, e ele disse que podia, desde que a mãe deixasse. Ana Cláudia havia perdido o marido 4 anos antes, num acidente de trabalho, num canteiro de obras. Num daqueles acidentes que são evitáveis e que acontecem porque a vida dos trabalhadores às vezes é contada diferente dos outros. E havia reconstruído a vida com a determinação silenciosa e sem drama de quem não tem a opção de não reconstruir, porque tem uma filha pequena aprendendo como se faz. Ela trabalhava como assistente administrativa numa clínica odontológica. Morava num apartamento de 2 quartos com a mãe idosa que ajudava com a Isabela quando o turno de trabalho esticava. E havia chegado àquela mansão naquela noite de aniversário sem nenhuma agenda além da convicção simples de que solidariedade não precisa de razão para existir, que humanidade não requer reciprocidade garantida para ser real. Renato, que havia passado 60 anos rodeado de pessoas cujas intenções podiam ser lidas nos olhos antes que abrissem a boca, achou aquilo tão incomum que levou meses para parar de procurar o que estava por baixo. Mas não havia nada por baixo. Era exatamente o que parecia. Numa tarde de outubro, com o jardim na luz dourada e específica daquele mês, que em São Paulo tem um cheiro diferente de todos os outros, Renato estava sentado na cadeira de balanço com Isabela no colo. Ela estava com o livro de ilustrações sobre animais do fundo do mar aberto nas pernas. Um livro que havia ganhado na escola e no qual já havia renomeado cada peixe com um nome próprio que o livro desconhecia. Procurando com toda a concentração do mundo a polvinha que havia decidido estar escondida atrás de um coral específico na página 32. Renato olhou para o jardim.
Olhou para as roseiras que alguém havia plantado e que estavam ali há mais tempo do que muita coisa na sua vida. Olhou para as orquídeas do jardim de inverno que Isabela havia nomeado e que agora ele chamava pelos nomes que ela havia dado. Pensou em tudo que havia acumulado: os imóveis, as ações, as participações societárias, os títulos emoldurados no escritório que ninguém mais entrava, os prêmios, os reconhecimentos, os convites para mesas que lhe haviam parecido importantes e que eram apenas mesas com gente importante sentada ao redor delas. Pensou em tudo isso e então olhou para a mãozinha de Isabela, que virava a página do livro com uma delicadeza específica, como se o livro fosse frágil e ela soubesse disso. E pensou com uma clareza que às vezes só chega quando você não está mais tentando forçar nenhuma resposta. Se pudesse fazer diferente, não mudaria o esforço. Não mudaria as madrugadas, a garra de quem começou com nada, a recusa em desistir quando tudo apontava para o fracasso, a determinação de quem sabia que nada ia abrir espaço por bondade, mas abria por persistência. Mudaria o para quê. Porque o dinheiro, sozinho, é apenas um número. Uma abstração que o mundo convencionou chamar de valor, mas que não aquece quando está frio, que não responde quando você faz uma pergunta às 3 da manhã, que não enxuga uma lágrima do rosto de um homem velho sentado sozinho num salão de 40 lugares. O valor real, o que aquece, o que permanece, o que faz com que a vida valha a pena ser vivida até o último segundo disponível, tem outro nome. Tem o nome de uma criança que entra sem ser chamada, porque ainda não aprendeu que existem lugares onde certos tipos de pessoa não são esperados. Tem o nome de uma mulher que atravessa a cidade numa noite de semana porque achou que ninguém deveria estar sozinho no próprio aniversário. Tem o nome de uma lágrima enxugada por um polegar pequeno, sujo de terra do jardim, num salão enorme de lustre de cristal, numa noite em que o homem mais rico do bairro descobriu finalmente e sem possibilidade de desfazer em que tipo de pobreza havia vivido por décadas, achando que era riqueza. Isabela fechou o livro com a decisão de quem já encontrou o que procurava ou decidiu que o que procurava não é mais a questão mais importante. Virou-se para ele com o rosto sério dos momentos que as crianças reconhecem como importantes antes que os adultos ao redor percebam que são. E perguntou, com a direteza limpa que é o maior presente que a infância dá ao mundo: "O senhor Renato vai ser meu avô de coração?" Renato ficou olhando para ela por um tempo que foi exato o suficiente para ser real. O jardim estava parado na luz de outubro. A cadeira de balanço estava quieta. O livro do fundo do mar estava fechado sobre as pernas da menina, com todos os peixes já renomeados dentro dele. E Renato Medeiros, que havia construído um império com as próprias mãos, a partir de um depósito que cheirava a ferrugem e mofo, que havia perdido e encontrado e perdido de novo, ao longo de 80 anos de vida intensa e muitas vezes solitária, que havia sentado sozinho diante de uma mesa posta para 40 fantasmas e aprendido, pela mãozinha pequena de uma criança que entrou sem ser convidada, o que era realmente ter companhia e o que era realmente ser rico. Respondeu com a simplicidade absoluta de quem finalmente chegou no lugar certo depois de uma viagem que durou a vida inteira: "Já sou." Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Às vezes, uma palavra simples pode alcançar alguém que também está precisando de esperança. E se puder, escreva também de qual cidade você está assistindo. É muito bom saber até onde essas histórias estão chegando. Obrigado por ficar até o fim. Que Deus acompanhe cada um de vocês na estrada da vida.